Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind aqui na TVU, na UFO. Estamos aqui do lado do nosso querido, caríssimo amigo Rafael, professor, vírgula, guerreiro, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Tudo jóia. E hoje nós estamos aqui do lado de uma pessoa, gente, não apenas inteligente, como também muito alto astral. Ele fundou a DRB Consultoria e a PG Pharma. Hoje a gente vai falar não apenas sobre venda, sobre gestão de dados comerciais, mas também qual que é a margem de lucro que hoje as farmácias têm. A gente vai descobrir tudo isso. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado, boa noite, pessoal. Tudo bem? Satisfação enorme recebê-lo aqui, Que isso, viu? satisfação De minha. volta a casa. Nossa senhora, o bom filho sempre retorna, né? Isso. De volta a casa porque o Davi, ele não apenas uma vez, mas duas vezes esteve aqui na UF enquanto graduando. Na primeira vez fazendo computação de 2010 a 2013, depois de 2014 a 2016 fazendo GI. Então você que quiser construir uma trilha não apenas profissional, mas também acadêmica, siga o Davi, porque isso é a conversa de bastidor, ele vai entender, mas siga o Davi, putz, 2 cursos, mas Davi, assim, e começando, cara, porque assim, computação e GI, foram 2 cursos, obviamente, com conhecimentos diferentes, porém complementares, como é que foi esse início? Conta um pouquinho aí como tudo começou. Cara, então, na verdade, em 2008, mais ou menos, como todo bom adolescente que curte jogo online, qualquer coisa do tipo, a gente pensa em faculdade, vai pensar em computação, né? E a gente entra na computação e apesar de ser um mundo que hoje tem crescido cada vez mais, eu falo que hoje, para mim, na minha visão, um dos principais profissionais em relação a crescimento de carreira, salário, hoje em dia, sem sombra de dúvida, os programadores, né? Os caras estão conquistando o mundo. Mas é uma faculdade, assim, que tem que gostar, tá, cara? Nossa senhora, não é para qualquer um, não. Então, comecei a computação e eu lembro certinho quando eu fiz a iniciação científica, deve ter sido em meados de 2011, 2012, a hora que eu fiz lá um programa de 3.000 linhas, eu falei, cara, isso aqui não vai ser para mim. Eu não quero trabalhar com isso. E aí eu fui pesquisando, porque eu queria ficar na área da tecnologia, eu conheci a GI. E aí lá na USP tinha GI também, lá na USP em Ribeirão Preto. Aí a gente deu uma pesquisa, só que são GIs um conceito pouco diferentes, né? Bem diferentes. Aí eu fiquei sabendo, falei assim, putz, mas na UFO abriu um curso, né? Também de gestão da informação. E aí na época eu fui pesquisar e acabei entrando, né? Fiquei muito próximo do professor André Menck, cheguei a ter algumas oportunidades de trabalhar com ele. E aí a gente foi evoluindo, cara. Mas a GI, sem sombra de dúvidas, para quem gosta da parte de negócios, não falando mal da computação, pelo amor de Nossa Senhora, mas para quem gosta da parte de negócios, de usar a computação a seu favor, a GI é genial, né? Professor, nessa época, como é que era a sua relação com a GI em 2014? Eu já tinha lecionado lá na gestão da informação, uma disciplina de plano de negócio, mas era muito pouco. Às vezes tinha semestre que eu tinha aula lá, tinha semestre que não tinha, então era bem distante mesmo. Legal. E aí, porque eu te perguntei isso, porque provavelmente você viu uma evolução, né, ao longo dos anos também na GI aqui na UFO, né? Sim. E muita gente que a gente, inclusive, já entrevistou aqui no podcast nos episódios anteriores, também fizeram GI, né? Você conseguiria, professor, trazer um pouquinho sobre essa evolução que o GI teve ao longo do tempo? Eu entendo que esses últimos 10 anos, né, ele falou 2014, nós estamos em 2024, né, eles foram muito propícios para o profissional de gestão da informação, porque veio a calhar todo o desenvolvimento na área de tecnologia, as novas tecnologias que surgiram, e é verdade. Se a gente for analisar nos últimos 5 anos, né, porque nós pensamos aí a questão da pandemia, né, a pandemia, ela se revelou como, para esse profissional, como uma grande oportunidade. Então, já vinha num crescente e de 2020 para cá, com essa questão de ter que trabalhar remotamente, a demanda por esse profissional a demanda do profissional existe porque tem uma necessidade pelo que ele faz, né? Aumentou demais. Então, quem apostou nessa formação, como é o caso do Davi há 10 anos, surfou nessa onda aí dessa década que passou. E surfou bem, porque como tudo na economia é cíclico, né?
Então a gente está vendo, depois de um boom, um ajuste neste ano de 2024, que eu uso a expressão ajuste porque eu prefiro entender isso como, de fato, um freio de arrumação, colocar algumas coisas no lugar. Porque quando você tem uma demanda muito aquecida, você tem até um inflacionamento das profissões, etc. E depois você precisa fazer as devidas acomodações nisso aí. Então nós estamos nesse momento. Teve o boom, cresceu, agora quem aproveitou foi ótimo. A gente percebe pelas edições anteriores aqui do Power Mind e pela relação que temos com o mercado, que de fato, né, Navi, essas pessoas ganharam muito espaço no mercado. Inclusive... E agora está ajustando, sim, porque eu penso que é para se preparar para uma nova fase de crescimento mais estruturada, vamos dizer assim. Inclusive a gente tem um tape super interessante aí para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse curso aqui na UFO. Dá uma olhadinha e em seguida a gente volta com a nossa conversa. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você, por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de Gestão da Informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora, nesta fase, certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio,
consequentemente, participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente apoio à consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas, 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si. Além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de gestão da informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de gestão da informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra gestão da informação. Vem pra UFO! Bom, mas voltando aqui na nossa conversa, Davi, é muito legal, né? Ver essa evolução que você teve, não apenas de uma graduação para outra, como também a partir do que você queria naquele momento, né? Porque a GI ela veio para complementar aquilo que você estava procurando, não apenas com a tecnologia, como também com os negócios, né? Agora me fala, a DRB Consultoria e a PG Pharma não foram os seus primeiros negócios, né? Conta um pouquinho dessa vida, o início da vida empresarial, na hora que você foi ainda durante a faculdade, como é que foi isso? Eu estava até conversando com o professor em outras oportunidades, a UFO, né? Parece até clichê falar isso, mas quando a gente aproveita o máximo que a universidade pode conceder para a gente, isso acaba abrindo umas portas. E por incrível que pareça, eu comecei a minha jornada por uma indicação de um professor, que foi o André Menck. Então eu comecei minha jornada e transformou na DRB Consultoria graças a uma indicação de um professor dentro da universidade. Então, graças ao bom relacionamento, graças ao desempenho, né? Então, a faculdade sim abre as portas, né? A faculdade sim mostra pra gente o caminho. Mas, na verdade, tudo começou dentro da Apoio Consultoria. Então, quando eu entrei na GI, já no primeiro semestre, nem podia entrar na empresa júnior no primeiro semestre, mas como eu já tinha feito computação e eu consegui queimar algumas matérias, eu estava no primeiro, mas não estava no primeiro. E aí eu me candidatei para a empresa júnior, Apoio Consultoria, né, que é da Fagem. E aí eu comecei a minha jornada profissional ali dentro. Nunca tinha feito estágio, nunca tinha feito nada, tá? Comecei ali dentro da Apoio Consultoria, a qual eu fiquei quase 3 anos, que era o limite, dentro do estatuto. Cheguei à presidência da empresa júnior, a qual não existia presidência, é uma gestão horizontal, na época era só diretorias, né? Eram 3 diretorias. E isso também abriu muitas portas para a gente, foi colocando um foguinho aí nessa ideia de empreendedorismo, tá? E mais ou menos quando eu saí da GI, eu comecei a fazer um estágio numa empresa de consultoria daqui de Uberlândia, a qual também ensinou muito, é um pessoal fantástico. E logo em seguida eu abri a Databox, junto com mais 2 sócios, que era uma empresa especializada em fazer análise estatística. Então a gente chegou a fazer análise estatística para o Tribanco, para a Algar, né? Tanto a Algar Telecom quanto a Algar Tech. A gente ficou muito forte no ramo de restaurantes. Então a gente ia muito para São Paulo para fazer análise. Mas análise estatística de qual área? Os RPs, eles gravam um punhado de informação. E naquela época ainda, isso é muito novo, né? A gente fala de 2015, 2016, a gente está falando de ontem quase, né? Sim. Só que era muito cru as coisas, né? Então, tinha lá o prato mais vendido, só que não fazia nenhum relacionamento com nada, um cross-selling para entender com o que sai, como sai, se tem algum público que costuma comer, tomar um vinho específico ou comer algum prato específico, se tem alguma bebida que combina com algum prato e o pessoal costuma pedir mais. Então, algumas análises ainda... Não posso dizer nem estatísticas, porque não usava modelagem estatística pesada, mas mais cruzamento de PROC-V e tabela dinâmica em Excel. E a gente conseguia muni-los com informação muito interessante. E tinha uma área também que a gente atuava bastante, que a gente ajudava a fazer
mestrado e doutorado. Então a gente ajudava a fazer monografia de mestrado e doutorado, porque os alunos da contabilidade, etc., precisavam fazer uma modelagem estatística para a tese deles e não conseguiam. Então os próprios professores também traziam para a gente ensiná-los. Então a gente começou basicamente uma área dentro da Databox na época, só para ajudar na parte de monografia. E assim, chegou a representar 60%, 70% do nosso faturamento. Sério? Sério. E assim, era um mercado sensacional, porque chegavam com a tese basicamente toda montada, a gente tinha que fazer análise estatística de correlação, Pearson e assim por diante. E aí a gente conseguia um espaço bacana. E muitas vezes esses profissionais de mestrado e doutorado estavam dentro de alguma empresa. E aí eles acabavam levando a gente para dentro da empresa também. Então a gente atirou no lugar e acertou vários outros sem querer querendo, né? Vamos dizer assim. A contabilidade, pessoas que estavam formando em contabilidade, aí levava a gente para dentro do escritório de contabilidade para a gente ajudar em alguma coisa. E a partir dali a gente foi ganhando o nosso espaço. E aí, mais ou menos em 2017, 2018, aí o professor André Menck estava em um projeto em Goiânia, e aí eu estava lá dentro da Apoio, na verdade ele ligou na Apoio Consultoria, olha que legal, ele não tinha o meu número. E ele ligou na Apoio Consultoria e falou assim, queria falar com o Davi. Aí o pessoal da Apoio me ligou, já não estava mais na Apoio, já tinha saído da Apoio. O pessoal da Apoio falou, tem um professor que quer falar com você aqui no telefone. E eu morava aqui do lado, falei, cara, deixa eu ir aí, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu fui lá na Apoio, ele esperou no telefone. Eu fui lá na Apoio e atendi, aí ele explicou o projeto que ele estava em Goiânia. Aí ele estava focando as mudanças dele para fora do país, né? A qual hoje ele também não mora aqui no Brasil. E deu super certo. Aí ele conectou com o pessoal de lá, de farmácia. Mudei para Goiânia, morei lá durante 2 anos, eu tava namorando na época, foi namoro à distância, deu super certo também, tô casado hoje, graças a Deus, com 2 filhos. E aí mudei para Goiânia, que era 2 anos, gerenciando esse grupo de farmácias ao qual o professor me indicou, e aí daí começou a DRB Consultoria. Então a ideia da farmácia, assim, o nicho da farmácia, na verdade, caiu no seu colo. Foi totalmente sorte. Foi uma sorte. Escolha. Porque eu tava curioso com isso, professor, porque ele trabalhava antes com várias áreas, né? Isso. E aí nichou na farmácia. Eu falei assim, como que foi essa decisão? Sorte. É um negócio muito doido, porque a hora que você para pensar, fala assim, nossa, mas o cara ligou na universidade, dentro da empresa júnior, eu tava em casa, morando perto, saí, fui, imagina se eu não tivesse ido, talvez nunca teríamos feito essa relação. E aí me apresentou lá, peguei um avião, eu peguei um ônibus, fui para Goiânia de ônibus, cheguei lá, o professor estava lá, a gente fez uma reunião junto, o pessoal me fez uma proposta. E você foi trabalhar nesta empresa ou essa empresa foi cliente sua? Na verdade, eram 5... Era um PJ. Eram 5 redes de farmácia que se relacionavam de alguma forma. Um era namorado da filha do outro, que era primo de não sei quem. Então eram 5 donos de farmácia independentes, com um faturamento extremamente significativo em Goiânia, tá? Assim, extremamente significativo mesmo, para 5 unidades. E eles queriam juntos criar um centro de distribuição, porque como eles já tinham um valor significativo, sozinhos eles entendiam que ia perder para as grandes redes. Então eles queriam se unir e fazer um centro de distribuição. Só que para fazer esse centro de distribuição tinha que ter um plano de negócios. Então eles me contrataram durante 1 ano para fazer o planejamento desse plano de negócio. Você foi para lá fazer um plano de negócio, não foi para trabalhar com ERP, com nada disso. Foi para fazer um plano de negócio de um centro de distribuição, mas era um centro de distribuição sem fins lucrativos. Então fazer um plano de negócio de algo sem fins lucrativos é bem interessante, né? Porque você tem que pegar os benefícios, transformar isso em valor monetário, né? Tentar calcular, por exemplo, a ruptura que um centro de distribuição vai evitar dentro de uma drogaria, o benefício no ganho em escala de negociação, porque quanto mais você negocia dentro do varejo farmacêutico, mais desconto você tem. Então, se você compra fralda para 1 mês, você vai pagar X. Se você compra fralda para 100 dias, você paga X menos 20%. Então, você tem que ter o ganho em escala dentro de farmácia. Então, eu fui lá para tentar juntar todas essas informações. Eles faziam a negociação única? E na hora de faturava para cada um. Isso. É isso que a gente entregava no mesmo local. Não. Entregava nas lojas. Entregava nas lojas. Esse foi um desafio que a gente enfrentou muito grande lá. Então o centro de distribuição deles não era físico. Não. Era só um centro comercial, vamos dizer assim. Sim, era uma unidade de compras. De negócio, isso. Então a ideia, assim, era começar com a unidade de compras, onde a gente contratou uma pessoa para começar a fazer as negociações. Então a gente selecionou os produtos que faziam mais sentido comprar em volume, porque tem algumas coisas que você comprar uma água ou sem água, você vai pagar o mesmo preço na água e não vai fazer tanta diferença assim.
Mas tem produtos que você precisa ter ganho, principalmente os da linha de similares, genéricos, né, que a gente chama hoje no laboratório farmacêutico. Então a gente conseguia negociações, mas a ideia era que no final do projeto a gente construía sim um centro de distribuição. Então a gente começaria com o centro de negócios para a gente entender o ganho que a gente teria em escala através de testes, para a gente conseguir colocar isso no papel e falar assim, ó, a gente precisa de um aporte de 12 milhões para construir o centro de distribuição, vai ter tantas pessoas e a gente precisa trafegar por aqui tantos mil de mercadoria por mês para compensar a construção desse negócio. E nessa época vocês chegaram a pensar que esse centro de distribuição poderia também ser um negócio para poder vender para outras farmácias? Sim e não ao mesmo tempo, isso entrou em discussão várias vezes, porque a partir do momento que a gente deixa outras farmácias entrar, para o negócio em si é ótimo, porque a gente ganha mais volume, consequentemente ganhando mais volume, a gente ganha mais escala. Só que a gente também ia levar os benefícios, porque eles eram grandes, né? Quando eu falo de mercado de Goiânia, eu tô falando assim de pessoas que faturavam 10, 15 milhões mês, né? Enquanto média de farmácia independente é 200, 300 mil mês. Então a gente tá falando de pessoas que estavam 50 vezes aí acima da média. Eram só 5 lojas? Na verdade dava um pouquinho mais, porque tinha uma loja, tinha um proprietário, tinha 2 lojas, outro, mas assim, não passava de 8, 9 lojas, os 5. Então eram lojas grandes. Eram lojas Mega grandes, Store. sim, era assim, e eu não falo nem grande em tamanho, nós temos lá, até hoje... Ah, não, a área física não. Nós temos, inclusive, desses 5, 4 ainda são clientes nossos até hoje, então desde 2017, tem 7 anos que eles estão com a gente. E assim, lojas de 100 metros quadrados, que são lojas extremamente pequenas com faturamentos gigantescos. É verdade. Então, não era nem de tamanho. Hoje, alguns já reformaram, estão com 300, 400 metros. Tem uma maior lá, que deve chegar a quase 500 metros quadrados. Mas tem algumas lá, inclusive eu estava em reunião com uma hoje, tem 80 metros, 90 metros, faturando aí na casa dos milhões. Muito interessante. 500 metros quadrados já é considerado muito grande. 500 né? metros quadrados já é uma loja muito grande. Legal. Hoje, quando a gente fala de farmácia independente, a gente está falando de média, e desde farmácia de 40 metros quadrados até farmácia de 80, 90. Não é muito comum ter farmácias acima de 100 metros quadrados. Principalmente por causa que farmácia tem que ficar próximo de lugar de fluxo normalmente, e esses lugares de fluxo, acesso, quando né, você que é o consegue... segredo. Isso, porque você tem que contar com a gente chama de cupons, que são os números de vendas, né? Sim. A gente tem que contar com muito cliente dentro pra gente conseguir converter mais número de cupons. Porque o varejo farmacêutico é de volume, ele não é de qualidade de margem. A margem é muito baixa, né? A gente vai comentar de margem, mas a margem de varejo farmacêutico é minúscula. Então a gente precisa de muito volume para fazer isso compensar. Agora, uma coisa muito doida, a gente tá falando de PDV aqui, tinha uma farmácia em patrocínio, uma farmácia nacional, que era de frente à outra. Eu não entendi, eu juro pra você. Quando eu vi aquilo lá... Mas eu concorrentes. Falei assim, não, cara. 2 marcas. O mesmo dono. Ah, sim. Vocês têm Uma que de ver... frente ao... Assim, tudo bem, na Paulista, por exemplo, tinha um Starbucks de um lado e do outro, mas é porque realmente o fluxo é diferente, Perfeito. né? Não tem como a pessoa atravessar. Mas assim, é cidade pequena, né? É pra não Então, deixar outro concorrente entrar ali também. Busquem em Brasília, um lugar que chama Rua das Farmácias. Exatamente. Rua das Farmácias é assim, ó. É uma aqui, aí abre o outro. Aí esse daqui abre aqui do lado só pra fechar ele. Aí ele abre aqui do lado. Mas e aí vai... Mas aqui lá, né, que é forçado os setores estarem todos juntos? Não é uma obrigação legal do município. Tem-se uma ideia como concessionária, né? As concessionárias, vocês podem ver que normalmente ficam todas juntas, porque você vai olhar um carro, você vê todas juntas. Então, eles partiram desse pressuposto em si, de que farmácia em si tem se tornado cada vez mais um varejo onde o consumidor pesquisa preço, porque a gente brinca que é uma demanda que ninguém quer. Ninguém quer comprar um Dorflex. Sim, ninguém verdade. quer comprar um antimicrobiano. Ninguém quer isso. Você tem que comprar. Então, quando você é obrigado a comprar algo, você tende a pesquisar preço mais do que aquilo que você compra por desejo. Então, se você quer comprar um Kit Kat, você não vai pesquisar o Kit Kat. É um produto de valor agregado alto. Então, quanto mais representativo ele é no seu orçamento, mais você pesquisa. Perfeito. Então, quem faz uso recorrente de medicamento, de uso contínuo, que tem aí, principalmente acima dos 50 anos, tranquilamente
muita gente consome acima de 300, 500 reais por mês. Ou quem tem filho também. A Isso. gente fala que hoje as fraldas e os leites sim. são os principais geradores de tráfego. A gente fala que os produtos geradores de tráfego são aqueles que estão na ponta da língua do consumidor, né? Então, ninguém vai decorar o preço de uma mamadeira, de uma chupeta, de um slime, de um Kit Kat, de uma pílula do dia seguinte, por exemplo, porque você compra ali no momento. E você tá falando de curva ABC, né? É, curva ABC. Puramente curva ABC. É. Aí você trabalha com o conceito de Pareto dentro da curva ABC para você conseguir classificar esses produtos de acordo com o giro dele. Ó, basicamente traduzindo isso. o que ele falou é o seguinte, os produtos você não lembra o preço, ele vai aumentar, tá? Que ele não, você não vai, você lembra o preço, aí é o melhor impossível. Isso é uma estratégia de precificação. É isso mesmo. Tanto é que se eu tiver errado, me corrija. Mas onde que tem uma rentabilidade melhor é cosmético. Também. Isso vai depender muito da estratégia da drogaria. Hoje tem drogaria que usa, porque, por exemplo, nós temos os produtos que são geradores de tráfego normais, né? Que são os anticoncepcionais, antihipertensivo, tratamento de diabetes, osteoporose, enfim, aquilo que você vai usar com frequência e você vai lembrar. E tem aquilo que a farmácia, por estratégia, vai usar ela como geradora de tráfego para se diferenciar das concorrências. Então, tem drogarias mais gourmetizadas, por exemplo, que quer usar o dermo como um gerador de tráfego. Então, ele pega ali o dermo cosmético e, em vez de trabalhar com markup um pouquinho acima, né, que é o fator multiplicador do preço de compra formar o preço de venda, ele trabalha bem abaixo da concorrência para ele usar aquilo como geração de tráfego. Para ele atrair. Para ele atrair. É o arroz, é o pão do supermercado. O óleo, é o que está na cesta básica ali, que está na cabeça. E aí começa a entrar um conceito muito legal, porque a hora que a gente pega a curva ABC, que é a classificação dos produtos de acordo com a venda, os produtos curva A e B é o arroz com feijão, ou seja, todo supermercado tem. Agora o C já não é todo mundo que tem. E ele já vende pouco. Aquilo lá, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Vende pouco porque ninguém tem ou ninguém tem porque vende pouco? Não importa. O que importa é que poucos vendem, tem pouca procura, então você consegue trabalhar com preço mais elevado e é aí que você consegue a balança de pagar as contas no fim do mês. Mas é interessante isso aí. Quando você falou principalmente da curva ABC, eu traduzi para você, né? Mas, sabe, quando eu vejo tanto supermercado quanto farmácia, quanto esse pessoal do varejo mesmo, raiz, abre uma nova unidade, cara, eles fazem muito isso. A turma, ela chega, ela fala assim, não, mas você não tá entendendo, aquela farmácia tem coisa muito barata. Aquele supermercado, cara, tem coisa muito barata. Tem coisa lá que é do mesmo preço, eles falam. Não é, porra, é isso que a gente tá falando, né? Tem coisa que é do mesmo preço, mas tem coisa que é muito barata. Eu falo, e é muito isso, né? Essa estratégia. A gente, inclusive, brinca que é gerar a sensação de barateiro. Não é ser barateiro, é gerar a sensação de ser barata. Então, você colocar os produtos certos nos preços certos, e aqueles, consequentemente, que você tem que... No fim, imagina assim, é uma balança e você tem que pagar as contas no fim do mês. Então, a gente definiu lá que a margem para a gente conseguir ser saudável é uma margem bruta, né? Então, antes das despesas fixas e variáveis, a gente tem que bater uma margem bruta lá de 35%. Você tem que equilibrar um número de SKUs, que são produtos extremamente intensos, porque a gente está falando de 5 a 30 mil combinações de produtos diferentes. Então, vai... o mix de uma drogaria desse perfil seu, que é uma drogaria que às vezes tem até um faturamento alto, mas ela tem uma rotatividade alta de clientes, mas o espaço físico, a loja em si, então você tem um faturamento por metro quadrado muito interessante, muito né? Em torno disso, 5 mil itens. Uma drogaria pequena vai ser de 4 a 5 mil itens. Uma drogaria grande vai chegar até 30 mil itens. Diferentes, né? Isso eu não tô falando nem de caixinhas. Eu tô falando de itens distintos. Cada um deles... ideia de quanto que uma drogaria de pequeno porte, com 4, 5 mil itens, ela costuma ter hoje em estoque? Em valor? Hoje a gente sempre fala que a relação tem que ser de 1 para 1 entre faturamento e estoque em valor de custo. Então, se ele fatura 100 mil, ele vai ter aproximadamente 100 mil em estoque em valor de custo. Porque aí, a hora que você jogar a tua margem ali, vai ficar mais ou menos 1,3 a 1,4 do valor de custo. Então, se a gente for fazer a relação do faturamento com o estoque em valor de venda, vai ser 1,4. Ou se a gente for fazer em relação a custo, vai ser de 1 para 1. Você tá falando aí e fica vindo coisa na minha cabeça aqui, de curiosidades, né? Porque, assim, a minha origem de familiar eu nasci no meio, nesse meio de distribuidora de medicamentos, né? Meu avô era dono de distribuidora de medicamento,
Eu trabalhei nesse segmento, então assim, é um mercado muito que me desperta muita curiosidade. Mas antes de perguntar, a gente falou sobre o centro de distribuição, você foi para fazer isso. Como é que chegou no PG Pharma e o que você faz com o PG Pharma? O que o PG Pharma faz? E outra coisa, aliás, o que veio primeiro, se for o DRB ou o PG Pharma? Não, foi a DRB. Porque foi a DRB. O que você está nos contando é muito de consultoria. Não, hoje... Aí você tem o PG Pharma é um ferramental da consultoria, não é não? Começou assim. Então, basicamente, quando a gente fez lá o projeto de CD, resumindo, não deu certo o CD. A hora que a gente chegou no valor, chegou em aproximadamente 4 milhões. E aí nós definimos que o rateio desses 4 milhões seria por faturamento entre os 5. Então, o que faturava mais ia pagar mais, o que faturava menos ia pagar menos. Aqui deu boró, não fechou negócio, eles resolveram não ir para frente, porque o que faturava mais faturava quase 50% de todo o grupo e eu teria que investir 2 milhões e eu não acho justo. Porque, no fim das contas, não vou julgar se está certo ou se está errado, porque quem trazia o principal benefício de negociação realmente era ele, e ele ainda trazia o volume e ele ia ter que pagar mais. Então, mas ele também era o que tinha condição de pagar mais. Então, ficou uma situação meio complicada e não foi para frente, tá? Então, o centro de distribuição não rolou. E aí, a hora que terminou o projeto, eu falei, mas eu quero continuar, né? Tem jeito? E aí eu continuei com os 5, eu fiz uma proposta para eles onde cada um ia me pagar um tanto mensal e eu ia continuar ajudando eles em análise de dados. Então eu pegava o relatório do sistema deles e analisava a venda, fazia gráfico em Excel, PowerPoint, enfim, fazia aquelas coisas bonitinhas, né? Que para eles já era algo mirabolante, porque eles não tinham isso, né? Virar e falar de curva ABC em 2017, 2018, que isso é ontem basicamente, não usava muito isso. E os sistemas também não estavam evoluídos o suficiente na época, porque o varejo farmacêutico a gente fala que ele é anacrônico, ele é um pouquinho fora do seu tempo. Então, enquanto os outros varejos já estão evoluindo para o MIA, ele ainda está entrando agora em Instagram, porque nem Instagram para farmácia tinha ainda. Então, ele é um pouquinho fora do tempo, ele é um pouquinho atrasado. Então, os RPs começaram a evoluir, não tem muito tempo. Então, quando a gente pegava lá e fazia, por exemplo, eu lembro de um índice que na época, eu não vou falar que fui eu que criei, porque eu não criei nada, mas hoje todo mundo já faz. E ninguém faz isso na época, que era o que a gente chama de índice de ruptura. Você pegava quantos produtos distintos ele comercializou em um mês e quantos desses ele tinha em estoque. Então, eu vendi 10 mil produtos distintos. Desses, nesse momento, eu tenho 8 mil em estoque. Ou seja, eu tenho um índice de ruptura de 20%. Nossa, tem um índice de ruptura de 20%. Isso, eu ainda consigo falar o quanto você perdeu de faturamento, porque eu sei quantos dias esses produtos ficou zerado, eu sei quanto em média você vendia por dia, então eu consigo te mostrar o produto que você mais perde por falha de reposição. Ninguém fazia isso na época. Hoje todos os sistemas já fazem isso automático. E as grandes redes, falando das principais aí do mercado brasileiro, que fizeram fusões, né? Impressionante o quanto que elas perdem disso, né? É porque hoje, quando a gente fala de ruptura, tem a ruptura da própria indústria, porque depois que o varejo farmacêutico deu esse boom gigantesco pós e durante a pandemia, a própria indústria não conseguiu ainda entrar num fluxo de produção adequado. Então, produtos muito comuns faltam. Muito comuns, né? Então, você pega aquela onda que virou aí o Ozempic, por exemplo. O Ozempic virou guerra, porque não tem na distribuidora. Agora, não vai ter mais no independente, né? Agora, a Novardisk, que é o laboratório em si, o PBM, que é o programa que faz o produto ficar mais barato, agora ele vai ser só para redes grandes. Os independentes não podem mais ter esse programa. Não sabia então, disso. Agora, quem quer comprar o Ozempic vai ter que ir na grande rede, ou as farmácias um pouco mais estruturadas, independentes, está comprando da Raia Drogasil, comprando da PagMenos e revendendo dentro da farmácia. Porque, lógico que ele está perdendo, cliente, né? Mas pelo menos ele retém o cliente. Então é uma estratégia para retenção de clientes. Então tem muita drogaria que a margem depois disso, isso é recente, deve ter 6 meses que teve essa movimentação. A margem da farmácia abaixou muito. Davi, mas um produto impactou, o produto custa 1.000 pila. Então um produto com valor agregado tão alto assim, ele balançou bastante o mercado. Mas quando você começou na DRB, atendendo essas empresas, você volta para o Uberlândia. Isso, na verdade eu continuei lá ainda um tempo. Eu fiquei lá prestando consultoria para eles. E aí, em agosto de 2018, eu descobri que a minha namorada estava grávida. Olha aí, hein? Que a minha namorada estava grávida. E aí, isso foi em agosto, 15 de agosto. Dia 31 de agosto eu pedi ela em casamento, dia 3 de novembro eu casei.
Aí tava, tava precisando era da gravidez. Em dezembro eu voltei pra Uberlândia. Pô, Ou seja, de agosto a dezembro virou tudo. Aqui, eu ia anotar, deixa eu falar. De agosto já virou tudo de ponta cabeça, já voltei pra Uberlândia. Falei, não, minha filha vai nascer em Uberlândia, vamos ficar em Uberlândia, porque aqui tem minha sogra, né? Tenho família de cá, por parte da minha família, tudo de São Paulo. E tá mais perto do que Goiânia. E tá mais perto do que Goiânia, exatamente. Então, aí eu resolvi voltar pra cá e aí eu comecei um desafio, porque esses donos de farmácia lá de Goiânia, a gente tá falando também de um varejo onde os proprietários, eles vêm de uma cultura muito antiga, no sentido que é olho a olho, não existe ligação por telefone, WhatsApp então nem pensar, videoconferência é coisa de bruxaria. Então, foi uma mudança muito difícil. Então, pra mim, a pandemia, pelo amor de Deus, em questão de negócios, foi ótimo. Foi ótimo, porque abriu a cabeça de que realmente o presencial não era mais uma realidade. Então a gente conseguiu migrar muito forte em 2020 para o digital, onde eu não faço nenhuma visita mais presencial desde 2020. E de 2018 até 2020 foi uma luta muito grande, porque tinha que ficar indo para Goiânia, toda de segunda a quinta eu ia para Goiânia, voltava sexta, sábado e domingo, segunda eu ia para Goiânia de novo. Ficava segunda, terça, quarta, quinta, voltava para Uberlândia de novo. Ajudou demais, E aí foi uma correria, eu andava 5, 6 mil quilômetros por mês. Agora me conta uma coisa, que eu fico encucado com isso. Você disse que as margens são pequenas, né? E você tá falando... cara. Não, mas fui peraí. comprar um antialérgico pra mim ontem. O cara falou, é 22. Mas se você levar 3, cada um sai por 9. Eu falei, pô, mas... Calma. Calma. Que é essa? Isso aí é só uma conta. Eles são obrigados, né? O atendente, principalmente nas grandes redes, eles são obrigados a seguir um script. A começar por um preço. Ele tem que passar... E mesmo quando ele vai te dar desconto... Vê se é isso mesmo, Davi. Ele tem que falar pra você assim, por exemplo... eu queria saber quanto custa essa garrafa d'água. Ela custa... ela de R$2 sai por R$1,20. Só que você sabe que você acha ela por 80 ou 90. Aí ele vai negociando, ele vai vendo até onde que ele precisa ir concedendo o desconto. Não, mas foi ele no não susto. vai direto. Mas é assim. Pra mim foi no susto, cara. Mas, assim, tem um outro agravante, porque, assim, hoje o varejo farmacêutico, ele é o único que é um dos únicos varejos que é controlado pelo governo. Então, dentro da Anvisa, tem uma câmara que chama CMED. A CMED, ela é responsável por todo ano, inclusive acontece dia 1º de abril, todos os anos, foi ontem, nossa gravação. o reajuste do PMC. Então, o PMC é o que a gente chama de preço máximo do consumidor. Todo medicamento, ele existe um PMC. Quem define esse valor não é o varejista. Esse valor é definido pelo governo. Isso. Tipo tabelado, então. Tabelado. Só que aí, é um tabelado um pouco... Ele tem a tabela do teto. É o teto. Então, por exemplo, assim, o produto custa R$1, mas o preço máximo dele é R$100. Você fala assim, nossa, mas pra que serve ter um preço máximo de R$100? Nada. E aí, o varejo farmacêutico ele foi moldado e obrigado a precificar em cima do preço máximo. Então, medicamento não se trabalha em cima do custo formando o preço de venda. Se trabalha em cima do teto, dando desconto para formar o preço venda. Exato. Então, por isso que você vê... Isso, ó. Você nem era nascido. Não, isso tem muito... Eu via isso lá na distribuidora. Publicava-se no Diário Oficial da União, isso na década de 80, né? Até o início dos anos 90, plano Collor, a gente tinha, porque não tinha essa tecnologia, e ficava doido esperando sair o Diário Oficial para receber o Diário Oficial impresso para saber o preço. Hoje ainda acontece, mas, por exemplo, amanhã vai sair a primeira tabela oficial. Então já soltou o reajuste, que foi de 4,5% linear. Só que aí a ABC Pharma, os institutos em si, eles demoram um pouquinho para soltar a tabela oficial. Então amanhã eles soltam a tabela para todo mundo atualizar o preço. Amanhã que você tá ouvindo 3 de abril, viu? 3 de abril, isso. Você foi tá 4,5 para tudo? Foi, pela primeira vez. Normalmente não é linear. Porque me falaram que ia ser assim, de 4,5 até 8. Não, normalmente o que acontece? Ele é definido hoje pelo fator X e pelo fator Z. São esses nomes mesmo, se eu não me engano. E pela inflação.
A inflação teve, na verdade, uma deflação, se a gente for analisar. Então, isso zerou o fator X e o fator Z, fazendo com que fique uniforme o ajuste. Normalmente não acontece. Normalmente é de 5 a 8, de 5 a 10, de 4 a 8. Então, ele varia de acordo com o NCM, que é a classificação tributária do produto. Porque o PMC ele também muda de estado por estado, que depende do ICMS. Então, tem uma sequência de cálculos ali que tem que fazer para saber esse valor. E como teve... anulou esse fator X e o fator Z, o ajuste ele foi linear, ou seja, todo medicamento monitorado pela CMED, o reajuste foi de 4,5%. Foi linear. Então, esse ano foi um pouco mais fácil, porque aí é só você pegar o PMC e fazer o reajuste de 4,5%. Ô Davi, mas o que eu queria te perguntar sobre margem é o seguinte. Eu percebo que nós tivemos, não foi só em decorrência da pandemia, esse movimento, ele já vem de antes da pandemia, ele já vem desde o início aí dos anos 2010, aí, 11, 12, ou seja, nos últimos 10 anos, sobretudo. A questão de abertura, grandes redes com abertura de capital, fusões e abertura de capital, fez IPO, etc., E, obviamente, que toda empresa que abre capital, ela precisa dar retorno para o acionista, e uma das formas é expandir. Ela capta recurso no mercado, e aí ela tem que expandir em faturamento. E as drogarias grandes viram isso por meio das lojas físicas e depois do que é possível fazer do online, né? Da venda online. E aí você falou das margens, né? Assim, tem dois fatores interessantes. O primeiro que me chama muita atenção é que mesmo numa cidade como a nossa, de quase 1 milhão de habitantes, que você tem aí umas 6 redes que são mais fortes, né? Que estão presentes, você anda um pouquinho, você encontra loja, mas ainda tem muito aquela loja de vizinhança, a loja de bairro do sujeito que tem uma loja, que tem 2 lojas só, e que ele tem um público muito fiel do entorno ali, e que ele cobra normalmente mais caro. Você vai comprar lá, ele não consegue concorrer em preço, então ele fideliza pelo atendimento e outros fatores ali. Outros fatores como notinha, por exemplo. Eu ia falar isso agora, fiado. E aí ele tem uma margem um pouco melhor a princípio, mas ele também tem um custo de aquisição mais alto, porque ele não tem o volume de negócios. Perfeito. Por outro lado, você tem essas grandes redes que brigam muito entre si, e o cliente não é fiel, ele compra preço ali, tanto é que elas estão uma literalmente ao lado da outra, no mesmo quarteirão você encontra em 4 esquinas diferentes, 4 redes diferentes, e aí o cliente vai em cada uma, pesquisa o preço e compra a mais barata, ou se ele for um cliente, ele negocia com aquela que ganhou mais para igualar o resto e sair tudo num lugar só. E aí parece que a margem é menor, né? Na média, quanto que é a margem que você vê aí, pelo que você conhece, e como que você enxerga as perspectivas desse mercado de drogaria, principalmente essas grandes redes? Porque se elas têm uma margem de fato pequena, porque brigam muito em preço, elas têm que ganhar muito na quantidade. Mas eu tenho a impressão que isso é meio assim... Vamos falar aqui porque é público. É meio tipo lojas americanas, que parece que é um castelo de cartas, que agora mesmo isso vai desmoronar. Eu tenho essa sensação que esse mercado de farmácia com esse excesso de oferta, de concorrência predatória, porque para quem compra sempre é caro. Medicamento não é barato. Principalmente medicamento de uso contínuo. Mas, por outro lado, para quem vende, está brigando por preço ao extremo. Essa conta parece que tem hora que não vai fechar. Talvez conseguiu manter até agora esse ritmo de crescimento exagerado, acelerado, melhor dizendo, e aí, por essa captação de recursos na bolsa, etc., então vai conseguindo manter a expansão. Mas e aí, a hora que fala assim, agora não dá para expandir mais?
Será que isso vai se manter? Como é que você está sentindo isso? Você tem dados disso? Você costuma analisar isso pelos relatórios? É porque eu não analiso, mas você é do segmento. Você analisa isso, os relatórios que são públicos dessas grandes redes? Tem, na verdade, não só os relatórios públicos, mas hoje tem alguns grandes institutos de pesquisa, como a IQVIA, Nielsen, Close-Up, etc., Sim. que eles soltam estudos frequentes em relação ao varejo farma e outros varejos em si também. Então imaginem o seguinte, ó, a gente entrou em 2020 com aproximadamente 80 mil farmácias no Brasil. A gente está em 2024 com 93 mil farmácias no Brasil, ou seja, em 3 anos abriram 13 mil farmácias. Foi um dos maiores booms de farmácia que teve, não é coincidência, é por causa que superaqueceu por causa da pandemia e vieram muitos investidores. Então hoje o que mais tem é a pessoa que não é do varejo farmacêutico abrindo a farmácia como investimento. Tanto que foi o boom das franquias agora também, porque aí o investidor chega e faz a contratação através de uma franquia, porque como ele não entende do modelo de negócio, a franquia já estrutura layout, mix e assim por diante, né? Então imagina que a gente tinha uma pizza, né? Essa pizza cresceu, logicamente cresceu, mas o número de pessoas para dividir essa pizza cresceu numa proporção muito maior do que o tamanho da pizza. Então antes a gente tinha uma pizza para nós 3, agora a gente tem 50% mais essa pizza, só que a gente tem 300 vezes mais pessoas. Então as fatias elas vão diminuindo. Sim. Então cada vez mais eles estão pegando menos fatias. Então, qual que é a estratégia das grandes redes? Se a fatia da minha unidade ela tá pequena, eu vou abrir mais lojas para ter mais pequenas fatias, porque pelo menos eu tenho capilaridade. Então, eu consigo me manter por capilaridade. A loja é rentável a esse ponto? Se você for pegar hoje no BM Bovespa, as empresas de capital aberto, você vai ver que a Raia Drogasil durante muito tempo fechou no negativo. Então, fecharam lá com menos 0,5% e etc. Hoje a margem de uma drogaria dessa... Mas é porque tinha capital para queimar, né? Isso, porque foi abrindo muita loja, foi fazendo uma expansão muito acelerada. Hoje uma drogaria dessa vai dar 1,5% de lucro líquido. Nossa. Só que a gente está falando 1,5% de bilhões. Sim. De bilhões. Então, a hora que você pega 1,5% desse volume, é tranquilo. Agora, quando você pega o tiozinho da esquina, ele vai trabalhar com uma margem líquida de 14%. Uma margem líquida de 12%. Só que em compensação ele vende 60 mil. Então, você tem 14% só que de 60 mil. O outro tem 1,5% só que de 24 bilhões, sei lá, de quanto foi no último faturamento. Então, o varejo farmacêutico é uma relação muito direta entre margem, na verdade, inversamente, entre margem e volume. Quanto menor a sua margem, maior o teu volume, e aí vai da tua estratégia. Tem vários clientes que faturam 100 mil, colocam ali 10, 15 mil no bolso e para ele tá ótimo. Para ele tá tudo bem. Ele nem quer crescer, porque ele sabe que para ele crescer, ele vai ter que abrir mão durante um período desses 10, 15, para esses 100 Ele vai trabalhar muito mais e ganhar menos. E ganhar menos, aí ele vai ter que faturar mais, aí vai ter que lidar com mais pessoas. De capital de giro para isso. Então, hoje no varejo farma, até que você não precisa tanto de capital de giro, porque tem o que a gente chama de alavancagem fornedora. É raro você comprar alguma coisa no fornecedor que você paga à vista. Normalmente você tem prazo de 120 dias. Qual que é o prazo médio Depende. Dos grandes fabricantes? Se você for pegar, isso também é um índice dentro... Porque ainda tem as grandes distribuidoras? Tem, você pega de Santa Cruz, Panfarma, Profarma, tá centralizado neles, né? Mas se você pega, por exemplo, Raia Drogasil, a alavancagem fornecedora é um indicador aberto lá no BM Bovespa. Eles estão com 74 a 75 dias em média de pagamento. Ou seja, se eles começarem a pegar algo agora, eles vão pagar só daqui a 75 dias. Só que o varejo farma, quase tudo gira em 90. Quase tudo gira em 90 dias. A curva ABC é calculada dentro de 90 dias. O que não vende em 90 dias a gente chama de D, que é aquele produto que na verdade não está nem na curva ABC. Ele virou um produto curva D porque não girou. Quase tudo ele vende antes de pagar. Nos últimos anos, as distribuidoras têm cortado isso um pouquinho porque a inadimplência aumentou muito. Então eles começaram a diminuir esse time, né? Esse tempo para pagamento. Então caiu para 60, alguns conseguem 40, alguns conseguem 50. O seu perfil de cliente, ele vende muito no cartão de crédito e ele divide no cartão de crédito? Eu acho que não é quantas vezes? Não é nem o nosso perfil de cliente, acho que isso é Brasil. Hoje a não, maioria porque eu tô vendo grande rede, principalmente por causa desse aumento que teve agora recente, parcelando em 10 vezes. Não é muito comum. Hoje o parcelamento ele vai até 3 vezes dentro de farmácia. É isso que eu queria saber. Não costuma passar muito, não. Aí tudo bem, 3 vezes ele vai, na pior das hipóteses, dar ali em torno de 100 dias, 110 dias de prazo médio, de prazo máximo. E aí, se ele tem 75, ele compensa uma coisa pela outra ali no final, porque ele já recebeu tem antes, Pix etc. também, ele já recebe tudo bem. Coisa.
Mas essa rede que eu tô falando aqui agora, é porque a gente evita falar nome, né? Porque você é do segmento, se você não, eu posso falar à vontade, porque eu tô falando como cliente. Com 10 vezes é difícil, né? Ele tem que fazer antecipação de recebíveis e aí ele vai trabalhar para o banco. Né? Hoje nós estamos falando com uma margem tão pequena, ele vai trabalhar para o banco. Porque hoje a gente está falando de fluxo de caixa. Quando a gente fala de fluxo de caixa, o prazo de recebimento tem que ser menor do que o prazo de pagamento, porque senão o dinheiro ele vai sair. Senão aí você sim vai precisar de capital de giro. Sim. E capital de giro normalmente não compensa capital próprio. Aí você vai pegar capital de terceiro. E aí vai gerando N problemas em relação a isso. Mas a luta está sempre em manter a taxa o prazo de recebimento menor do que o prazo de pagamento. Então, assim, nós somos pagos para isso, né? Então, as redes contratam a gente para realmente virar e falar assim, Davi, a gente vende 1 milhão, na teoria, a gente tem um lucro líquido aqui que está mostrando, tá? Que o DRE é do contador, tá sobrando 4%, então era para estar sobrando 40 mil, só que tá aqui minhas contas, não tem nada. A hora que você vai ver esse descompasso entre a entrada e a saída que nunca faz sobrar nada, porque o dinheiro ou tá em adiantamento de cartão, tá em cheque especial, ou o dinheiro tá em empréstimo, porque teve que fazer. Então, como ele tá recebendo... Quem tem fiado, isso acontece muito, que ainda tem a taxa de inadimplência. Isso que, inclusive, eu queria até falar, porque assim... e antes, eu quero voltar para a parte aí que a gente nasce seu filho, que eu quero saber depois, no próximo capítulo, o que vai acontecer com a DRB, mas assim... essa parte, porque assim, a inadimplência, ela é um pouco meio que uma dívida informal, né? Quando você vende na notinha para a pessoa. Você tem cliente ainda que tem a tal da notinha? Como é que você calcula dentro de um processo matemático isso? É só probabilidade estatística do que já aconteceu ou tem alguma coisa mais? Hoje, quando a gente pega os principais softwares hoje, né, de farmácia, ele já tem os módulos específicos para controle de notinha. Então, hoje não é mais o papelzinho anotado. Informatizada. É informatizada. Então, hoje já está tudo isso dentro do software. Hoje já sai direto para cobrança judicial, se não paga dentro do software, e aí já cai para um time especializado para cobrança. Então hoje já é muito mais evoluído. Mas o que acontece? Quando você está vendendo a notinha no fiado, você não está vendendo produto, você está emprestando dinheiro, então é diferente. Então aí normalmente se vende no PMC. Então sabe aquele produto que custou R$1 e vende, e o PMC é 100 e você dá 90% de desconto vendendo por 10? Esse produto, normalmente, o cara vai vender por 95 para quem está na notinha. Então, ele consegue ter uma margem infinitamente maior do que um varejo normal, só que, em compensação, ele vai engolir uma taxa de inadimplência que é normal, de 3%, 4%, 5%. Isso ele vai tirar na urina, vamos dizer assim, porque está dentro da margem que ele já trabalha. Então, normalmente, quem trabalha no fiado, ele tem um faturamento menor, uma margem muito maior que consegue absorver a inadimplência dele. Tá tudo certo. Então, atenção, você que tá devendo aí omeprazol, Tilenol na farmácia, o oficial de justiça pode chegar na sua casa. E não é na base da porrada, não. Hoje é na justiça mesmo. Hoje é na justiça mesmo. Legal. Mas, Davi, depois que você... Beleza. Finaliza esse processo, volta para Uberlândia, sua noiva... tá grávida, ou agora a esposa, né? Já era esposa. É verdade, foi rápido. Sua esposa tá grávida, seu filho nasce. A partir disso, o que muda na sua vida? O que muda nos seus planos? O que é a partir da consultoria que você dava para você, enfim, dar os próximos passos? Hoje, quando eu voltei de Goiânia, ali no finalzinho de 2018... A DRB Consultoria, o nome DRB Consultoria surgiu em 2019, porque até 2018 era Davi prestando serviço, né? E aí, quando eu voltei para Uberlândia, eu tinha recebido uma proposta, inclusive, de uma dessas drogarias de eu ficar lá e levar minha família, uma proposta muito boa, só que não era exatamente o perfil que eu gostaria de seguir. E aí eu recusei e falei, não, eu vou continuar atendendo vocês por tal valor lá, e eu posso atender qualquer um. E aí, quando eu voltei para cá, para Uberlândia, no comecinho de 2019, eu conheci uma pessoa que... Eu comecei a atender uma drogaria aqui em Uberlândia, a primeira, que era do marido da melhor amiga da minha esposa. Então, foi o primeiro que eu atendi aqui em Uberlândia, que está lá no bairro Tocantins, não sei exatamente como que chama. E aí, ele me apresentou uma pessoa que tem um associativismo aqui na região. E essa pessoa um dia virou e falou assim, Davi, gostei do modelo, gostei do que você apresenta. Vamos dar um turnê aqui em volta de Uberlândia que eu vou te apresentar umas drogarias. Eu lembro certinho que eu peguei o carro, fui até a casa desse cara, era 4 horas da manhã de um dia. Caramba. A gente entrou no carro dele
e começou a fazer um tour aqui em volta, Santa Vitória, Capinópolis. Em outras cidades? Em outras cidades. A gente saiu daqui 4 horas da manhã e chegou 1h da manhã aqui de volta em Uberlândia. E ele foi me apresentando donos de drogaria que ele conhecia. E nesse tour eu fechei com mais 2 drogarias, que é uma drogaria de Tuiutaba e uma de Santa Vitória, que inclusive estão comigo até hoje também. E aí começou a fazer uma teia, né? Porque aí um funcionário que trabalhava nessa de Santa Vitória saiu e foi trabalhar numa de Iturama, que é numa cidade lá próxima. Aí ele me apresentou pro dono e eu também fechei com o dono. E o negócio foi virando uma cadeia e foi crescendo, né? E aí, como eu sabia que minha filha ia nascer em abril, sabia que ia ser um pouquinho complicado, eu comecei a recrutar pessoas, porque a gente já estava com um faturamento de 20, 30 mil reais só para o Davi, então eu falei, putz, agora vamos formar de fato uma empresa. Aí, inclusive, a primeira pessoa que trabalhou comigo foi a Laura, que era formada em GI, inclusive aqui na UFO também, ela foi minha veterana, e aí ela começou a trabalhar comigo, ela já trabalhava comigo na Databox, aí quando eu fechei a Databox, ela foi fazer outras coisas, depois ela voltou comigo. Depois veio o Vitor, também formado em GI, na UFO. E aí eu comecei a montar a equipe do lado de cá. Só que o número de drogarias começou a crescer. E aí da onde vai surgindo o PG Pharma? Imagina que cada um com um software diferente. Aí a gente tinha que ficar entrando dentro do software ou ficar pedindo, né? Putz, me manda um relatório de venda do mês passado, eu preciso fazer o fechamento. Putz, me manda um relatório financeiro. O cara é enrolado, então me passa o Ndesk, que é o acesso remoto do computador. Aí me passa a senha que eu mesmo tiro o relatório, porque eu preciso de cá para fazer meu trabalho. Porque se o cara não te passa, você não vai fazer e ele vai cancelar com você e quem se ferra é a gente de qualquer jeito. Você conhece o Ndesk? Ndesk é uma ferramenta de acesso remoto. Acho que é do capiroto, cara. O computador mexe sozinho. Você coloca uma carta, ela mexe. Ela vai fazer. Não, e é uma ferramenta genial, cara. Legal, é a melhor coisa que tem. E aí a gente percebeu que estava tomando muito tempo nosso fazer isso. E foi aí que surgiu o SG Pharma, não era nem PG Pharma, que era Sistema de Gestão Farmacêutico. Aí a gente contratou um cara da engenharia mecânica daqui da UFO também, e a gente começou a pegar as estruturas dos bancos do ERP e fazer um depara. Então, todos os ERPs precisam convergir para essa mesma linguagem, porque o número de ERPs no varejo farmacêutico é limitado, porque ele tem que ser homologado pela Anvisa. Então, é diferente dos números de sistemas que existem para supermercado. Sistema para supermercado existem centenas de milhares de sistemas, porque não precisa ter ninguém homologando. Farmácia, você é obrigado a usar um sistema homologado, porque tem os medicamentos controlados. É verdade. Que eles são rastreados, qualquer movimentação pelo governo. Então, todo software precisa ser... Até Polícia Federal, né? Parece, é uma confusão toda. Tanto que tem o SNGPC, que é o relatório que você tem que mandar para a Anvisa toda vez, do controle desses medicamentos, e tem que fazer controle de estoque de tanto em tanto tempo, enfim. Então, aí casou muito bem, porque o número de softwares era limitado, por mais que era muitos, né? Na época era 70, 80 softwares diferentes, a gente ia demorar alguns bons anos para conseguir primeiro a abertura com o dono da fábrica de software, ele abrir a estrutura do banco dele para a gente fazer um depara, mas a gente começou. Então a gente foi pegando os principais softwares e fazendo esse depara. Então a gente pegou lá, pega esse software aqui que a gente tem mais cliente e converge isso aqui para A, B, C, D e E, que é essas informações que eu preciso. Agora pega esse outro software com outra estrutura do banco, mas eu preciso do mesmo A, B, C, D e E. Agora pega esse outro e converge para a mesma coisa A, B, C, D e E. Então o SG Pharma ele começou com uma estrutura de banco, onde a gente colocava um pentarro ali, uma ferramentinha de ETL, e ele extraía de uma forma ordenada aquelas informações e transformava para nós consultores na mesma coisa. Então, algo que eu precisava ficar pedindo relatório ou que eu demorava algumas boas horas para sair, eu já tinha ele ali padronizado e eu decorei aquele formato e meus consultores também, estava tudo certo. E aí foi evoluindo. Aí a gente falou, putz, agora vamos dar uma carinha para isso? Aí a gente pegou o Power BI. Legal. Aí a gente pegou o Power BI e conectou com isso. A gente falou, putz, legal, agora a gente precisa fazer tratamento de dados. Ótimo, vamos desenvolver nossa modelagem em Python. Aí a gente pegou e começou a fazer modelagem em Python, fazer previsão de vendas, séries temporais. Aí a gente começou a brincar, porque os dados estavam lá, todo mundo junto. Só que era uma ferramenta nossa, puramente nossa. O cliente não tinha acesso, não tinha nada. Inclusive, nem tinha controle de acesso, era lá dentro do Power BI, conectado nos bancos nossos, que fazia esse depara. Só que nas reuniões, para a gente não precisar ficar criando slide, a gente começava a compartilhar o Power BI, né? O gráficozinho, desenhadinho, com os indicadores, etc. E a consultoria acabava, porque a consultoria ela tinha uma linha do tempo, né? Que normalmente era de 6 meses a 8 meses de duração, e o cliente pedia para ficar com o sistema. Falava, putz, mas eu queria continuar com o sistema porque eu quero seguir daí, é muito mais fácil seguir daí. E aí a gente começou a criar vários Power BIs e liberando, cobrando 50 pilas, 100 pila por mês e deixando lá pro cara e virou uma venda recorrente.
E aí, em 2020, com a entrada da pandemia, agora é a hora que a gente tem que focar no software em si. Aí a gente montou uma equipe de 3 pessoas, 3 desenvolvedores, e aí, de fato, a gente começou a criar um portal com login e senha, com nível de acesso, contratou pessoal focado em ciência de dados para fazer análise dos dados e criar modelagem para previsão de vendas, clusterização de cliente. Hoje, por exemplo, a ferramenta mostra quais clientes estão diminuindo o consumo. Então, se você compra um anticoncepcional todo mês, a hora que você para de comprar, o sistema já percebe, fala assim, tem cliente que está parando de comprar teu anticoncepcional, dá uma ligada para ele e descobre o que aconteceu. Descobre o que foi que deu errado, você está comprando em outro lugar, ou oferece a pílula do dia seguinte, né? Faz alguma coisa diferente aí. Esteira de produto. Ou a fralda, né? A fralda já. Você parou de comprar, eu tenho a fralda aqui agora também. Então, a gente começou a criar algumas modelagens lá dentro e aí virou o que virou. Né? E uma coisa muito interessante é que até novembro do ano passado, a gente nunca fez marketing. A gente não tinha, a empresa não tinha Instagram, assim como eu não tenho Instagram, a empresa não tinha Instagram, a gente não tinha nada. O buzz marketing, boca a boca. Foi tudo indicação. E a gente chegou a 2.500 clientes só por indicação. 2.500? 2.500 clientes só por indicação. Só através de uma teia que foi criando muito doida. E o que significa PG do PG Pharma? Plataforma de gestão. Porque o outro era SG, né? Sistema de gestão. Tudo bem. A gente só virou a chavinha do SG, porque era uma ferramenta interna, e a gente falou, putz, vamos só fazer uma adequação para ficar PG Pharma. Virou plataforma. Virou plataforma. Tanto que hoje a gente não gosta de falar sistema, porque sistema o pessoal acha que é um negócio muito complexo, que é um sistema, tal. Não, e o PG Pharma, tanto que o nosso slogan é PG Pharma, sua plataforma de gestão descomplicada. A gente bate muito nessa ideia de descomplicado, porque os RPs são muito complicados. Os RPs têm relatórios imensos em PDFs. Se você quer ver o ticket médio, por exemplo, normalmente você tem que tirar um PDF de 200 páginas, converter para Excel e fazer uma conta e fazer uma tabela dinâmica, então é muito difícil os RPs. Tem melhorado, mas ainda é muito difícil. Então a gente bateu muito nisso. Eu não tenho... Tudo que eu tenho, o teu RP tem, porque eu estou tirando de lá, inclusive. Só que a forma como eu te entrego essa informação, ela está muito mais simples. Então algo que você demoraria 4, 5 horas para fazer, agora você vai fazer em 1 minuto. Tanto que tem um case muito legal de uma drogaria de 11 lojas nossa, quando começou a usar, antes de virar PG Pharma, ainda SG, ele tinha um gerente geral. E aí todo dia de manhã, o gerente geral chegava às 7h30, até às 11 horas ele só tirava o relatório das 11 lojas para começar a fazer as visitações à tarde. Então ele fazia, qual que tá batendo meta, qual que não tá, qual que tá com ticket médio dando previsto, dando que não tá. Quando eles pegaram a ferramenta, ele começou a fazer isso em 15 minutos. Então ele chegava, já tirava os relatórios, já sabia qual drogaria tem que visitar, qual não tem, por que ele tem que visitar. Então assim, o cara custava 15 mil por mês e metade do tempo dele era fazendo relatório. Então, de certa forma, a gente economizou para a drogaria em no mínimo 7 mil reais por mês, ele pagando uma mensalidade tipo 500 reais. Então, é isso que a gente oferece. E daí surgiu o PG Pharma. Era uma ferramenta interna e aí virou isso. E eu falo assim, a gente fala que sorte existe, né? Mas a sorte é a oportunidade com um momento e a preparação para você agarrar. Mas é uma sequência de sorte, né? O professor ligar na UFO e eu sair de casa e vir e ir, depois criar uma ferramenta interna e o cara gostar e começar a vender e os outros indicar. Então, assim, foi uma sequência de momentos. A gente vai entrar no campo metafísico, que eu particularmente gosto, acredito nisso muito. Mas, Davi, quando você, beleza, chega nesse ponto, tem esse sistema, obviamente você já está vendo os próximos passos que são necessários a dar, né? O que você vê hoje que são gargalos que a sua empresa pode resolver ou pode estar junto com as farmácias? Porque, assim, inclusive eu queria até a sua opinião em relação, ou o seu ponto de vista em relação ao Adib, o trabalho que a CIMED vem fazendo agora no marketing, né? Para poder mostrar, mas a CIMED já, não nasceu ontem, né? Mas como é que você vê, assim, o movimento dessa turma das pequenas farmácias, como você pode ajudar? E eu queria que depois você comentasse também sobre o trabalho da CIMED, enfim. Tá. Assim, hoje, a DRB Consultoria em si, ela é uma empresa de consultoria, mas hoje ela é focada em 2 pilares. A gente só trabalha em gestão de compras e precificação. Então, nós não somos uma consultoria que vai dar treinamento, que vai ajudar em marketing, que vai fazer análise financeira. Não, nós somos contratados para fazer a estruturação do processo de compras.
Então, o cronograma de compras, qual fornecedor comprar, as operações logísticas, que são as negociações que você faz direto com o laboratório e ele entrega através de um distribuidor, mas a negociação é com o laboratório, o treinamento do comprador, configuração do sistema, porque hoje os sistemas trabalham com cálculo sobre demanda e não é fácil configurá-los, você tem que ir lá, pegar, vai usar média, vai usar desvio padrão, enfim, tem que configurar todo o sistema para que ele gere uma demanda de forma eficiente e essa demanda precisa estar alinhada com o cronograma de compras, enfim, é algo que o independente, né, vamos dizer assim, as drogarias que não fazem parte de grandes grupos, eles não têm esse conhecimento. O que eles fazem é pegar um relatório do que vendeu ontem e comprar hoje. Só que isso gera ruptura, isso gera trabalho, isso gera excesso de estoque, isso gera vencido, porque ele tem 5, vendeu um, comprou um, vai ficar com 5, vendeu um, comprou um, vai ficar com 5. Se ele não fizer o método PEPS, né, o FIFO, em si, o último lá vai vencer, e aí vai gerando uma série de problemas em relação a isso. E hoje o varejo farm é muito dinâmico. Você compra às 10 horas da manhã, em algumas cidades, 2 horas da tarde já te entregou o distribuidor. É muito rápido. Hoje, nas cidades mais distantes, é no outro dia. Você compra num dia, no outro já te entregou. Então, a necessidade de dinheiro parado em estoque foi diminuindo. Só que para você ter meio que um modelo de cross-dock, né, onde o produto só dorme na sua drogaria também e não fica em estoque, ele já vende, você precisa ter uma equipe de compras muito dinâmica, porque como você não vai ter estoque de segurança, não vai ter estoque muito elevado, qualquer vacilo, o produto vai faltar. Então é nisso que a gente entra dentro do cara, em ajudar ele a estruturar isso, que é algo que ninguém fazia antes. E também na metodologia de precificação, onde a gente pode vender mais caro para a gente conseguir pagar as contas. Basicamente é isso. Então a gente entra lá, pega o mix de produto dele, adequa o mix de produto dele também, se for necessário. Então hoje a gente tem as bases da Equivia, Close-Up, etc. Eu consigo ver a escova de dente que mais vende em Uberlândia dentro das farmácias. Então com isso a gente faz a adequação do mix e consequentemente faz todo o balanceamento dos produtos para chegar dentro da margem que ele precisa para pagar as contas e ter o lucro estimado dele. Então hoje a DRB Consultoria ela entra, e tem outra parte muito legal. Hoje a DRB Consultoria, 60% a 70% do nosso faturamento não é no independente como cliente final. A gente atende muito a franqueador, o associativismo ou o licenciamento. Então a franqueadora vai lá, me contrata e fala assim, Davi, todo novo franqueado que entrar, eu vou te pagar para você ensinar ele. Porque ele já ganha lá uma taxa de franquia de 40, 50 mil. Aí ele fala assim, putz, Davi, desses 40, 50 mil eu vou te passar X% e eu quero que você treine o cara. Algumas redes, a gente veste a camisa da rede e a pessoa nem sabe que existe DRB Consultoria ali no meio. E outras redes, eles já falam, esse é nosso parceiro de consultoria que vai atuar. Mas a maioria das redes, a gente vai abaixo dos panos. Então, nós que fazemos o processo, mas quem leva a fama ali, no fim das contas, é o franqueador massa. Mas pra gente super tranquilo. Quem leva dinheiro é você, né? Pra gente é uma troca, mas funciona bem. O Davi, e falando da parte da CIMED, né? Como é que você vê esse player que também preocupa com as pequenas farmácias aí? Na verdade, sim, ele teve uma sacada, que é enquanto as principais indústrias elas estão focadas no grande, então ele tira do pequeno para entregar para o grande, né? Então e é literalmente isso, porque o pequeno vai pagar R$2 nessa água, enquanto o grande vai pagar R$1,80. E ele dá esse benefício pro grande comprar o volume dele. Só que o que aconteceu? Depois da pandemia, e isso também já vem de uns tempos, esse número, antes as redes dominavam uma parcela do mercado muito maior do que dominam hoje. É isso que eu queria te perguntar. Qual que é o dado mais recente que você tem? Quantos % do mercado brasileiro hoje está na mão de grandes grupos? Se a gente for falar hoje da Abrafarma, a Abrafarma hoje é a associação, não sei exatamente qual que é o termo certo, onde estão as grandes redes ali dentro, tá? Isso. Então nós estamos falando grandes redes em número de lojas, a partir de quantas lojas que é considerado não, tá falando mais das empresas de capital aberto, essas empresas mais abertas, tá? Tem a Febrafar, que são dos independentes, só na Febrafar tem 15 mil drogarias federadas a ele. Tem a Abrafad também, que só deles deve ter de 8 mil. Agora tem a Fecofar, que abriu recente, que deve ter mais umas 5 mil. A Abrafarma hoje são das grandes, né? Eu não vou lembrar o número de cor, o Marcelo. Rafael Guerreiro. Eu ia falar só de Guerreiro. Mas os números de todas as drogarias juntos que estão dentro de uma federação, ou seja, que estão embaixo de alguma bandeira em si, não dá 50%, cara. Não dá? Não dá 50%. Isso eu tô falando assim, até a Febrafar, que tem 15 mil drogarias que são independentes, mas mesmo assim estão com a mesma bandeira nas costas, tem um processo mais consistente, ou seja, eu tô falando que ainda tem
45 mil farmácias que estão Independente. sozinhas, assim, independente mesmo, não estão dentro de uma franquia, não estão dentro de um associativismo. É o cara que tem uma loja, 2 lojas. É o tiozinho da esquina que tem loja, tem 45 anos e nem graduação ele tem, nem escolaridade ele tem, de repente, porque tem muita drogaria nessa pegada, do cara que veio da fazenda e vendia remédio, na época que nem era lacrado o remédio, ele conseguia abrir ele e ler a bula ali dentro porque não era lacrado. Então ainda tem muita gente independente. Então o Adib, eu acho que a principal sacada foi em ele pegar a base da pirâmide, porque a base da pirâmide junto, ele tem muito mais força do que o topo. É mais difícil, porque é uma estratégia onde você tem que lidar com muitos para juntar esses muitos e você ter 50% do mercado. O outro vai juntar pouco e ter os 50% do mercado. Só que já tinha muita gente brigando por esse topo, enquanto ele pegou uma base que foi. Então, quando ele ia no Domingão do Faustão, ou agora, né? É o Luciano Huck agora, que TV também eu sou péssimo. Luciano Huck. Então ele começou a usar mesmo a mídia de massa, ele começou a trabalhar, teve o Cruzeiro agora da CIMED, que o pessoal ficou louco, né? Tinha que comprar 25 mil reais de mercadoria e o pessoal já ia participar de um cruzeiro com ele. E lá dentro tinha grandes nomes, né? Como o Modesto da Araújo, tinha os caras da Nicei, tinha o Edson, que é o presidente da Febrafar. Então ele pegou uma galera que o sonho achei que os grandes nomes que ele ia falar era Alcione, Alexandre Pires, Roberto Carlos. Empreendedores. Xuxa. Não, isso aí é outro cruzeiro. É outra coisa, isso aí é outra coisa. 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 Os grandes nomes do varejo farma. Beleza. Então o cara colocou ali, juntou várias pessoas de nome. Esse cruzeiro que você tá falando, É outra ele coisa. dá dor de cabeça, o de cá cura. Ele cura, é isso mesmo. Ele gera demanda pra gente de cá, é isso mesmo. Então assim, eu acho que ele teve uma sacada de público, sabe? Ele nichou bem ali. E de certa forma, é o que a gente entendeu de cá também, né? Também, não de uma forma tão estruturada como ele, Legal. a gente foi atuando na parte do independente. Mas é engraçado que hoje nós não atraímos aquela drogaria de 50 mil, 60 mil e 80 mil, que é o tiozinho da esquina. A gente atua com aquele cara que quer ser uma Drogazil, que quer ser uma Pague Menos, que quer ter 50 lojas, 100 lojas. A ser grande. É o cara Legal. que quer crescer. Até mesmo por causa do ticket médio, uma consultoria, por causa das coisas nesse sentido, eu acho que a gente atrai o público mais intermediário. Acho que é a melhor turma, né? Então a gente pega ali o pessoal que fatura de $500 mil por mês, até o pessoal que fatura de 10, 15 milhões por mês. Nós temos sim o pessoal que fatura 100 mil, mas normalmente não é na consultoria. Aí ele tá dentro do PG Pharma, que ele usa o software para gestão dele. Mas dentro da consultoria, normalmente são drogarias maiores. Legal. São drogarias medianas ali, com faturamentos E maiores. a gente tá chegando no final do nosso episódio, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz pros convidados, que é: qual que foi, na sua vida, pode ser profissional, pessoal, o momento mais power na sua vida, que você mais sentiu a energia dentro de você, você sentiu a vibração dentro de você, que você falou assim, cara, eu não acredito que eu tô vivendo isso é da hora demais, Qual que foi esse dia que você poderia dizer assim, que você lembra? Olha, eu vou falar que eu acho que o momento que mais mudou, assim, vou falar dois, né? Primeiro, o profissional foi quando eu fui pra Goiânia a primeira vez, então eu tava falando que eu tava numa empresa onde era minha, né? Com os meus sócios, e eu tirava de 1.800, 2.000 reais por mês, e eu recebia uma proposta pra ganhar 15 mil reais por mês. Então, solteiro namorando, né? Mas não tava casado, não tinha filhos. Soltou alguma coisa? Solteiro no sentido de grana, né? A gente não tem que uma família pra cuidar. Pelo amor de Deus, meu bem, ó, nada errado. Não quis dizer nada aqui, ó. Mas, de certa forma, sem custos, né? De filhos, sim. que isso é caro pra caramba casa, posteriormente. Então, assim, foi uma vibe muito gostosa, porque foi um momento, putz, agora eu vou trocar de carro, putz, agora eu vou comprar uma casa. Então, foi uma vibe maravilhosa e graças a isso também, tudo que eu podia dar de mim em relação a isso, eu me entreguei pra fazer funcionar e graças a isso deu certo, né? Legal. Então, profissionalmente, foi uma vibe muito gostosa, cara. Agora, o boom mesmo, assim, que a vida caiu de cabeça pra baixo e você teve que virar, foi quando eu descobri que a Rayane tava grávida, né? Falei, putz, tô morando em Goiânia, tô ganhando aqui meus 15 mil e tava massa pra caramba, agora já vou casar, vou ter filho, e então a vibe vai mudar um pouquinho, tem responsabilidade, preciso dar um jeito de voltar pra Goiânia. Então, nesse momento, a corda apertou um pouco, falou, vixe, como é que vai fazer dar certo, né? Mas deu super certo também. A gente voltou pra cá e arrumou o nosso cantinho, a gente já mudou de apartamento 3 vezes desde então. Minha filha já tá com... vai fazer 5 anos agora, e eu já tenho outro, tenho o Henrique agora, que vai fazer 3 anos esse ano.
Então, deu tudo certo. Esse cara com milhares de empresas tá morando no Gávea já, cara. Já tá chofer, motorista ainda tá aqui não, na porta, ainda cara. não. Ó. Quem me dera, vou chegar lá. Cherokee. Vou chegar lá. Professor, você tem mais alguma pergunta para poder fazer pro nosso super convidado de hoje, Eu queria que o Davi deixasse... Ele já deixou isso na fala dele, mas de uma forma, uma mensagem para quem está na situação que você estava quando nós nos conhecemos aqui há 10 anos, estudando ainda, começando. O que você pode deixar aí de mensagem para essas pessoas, com base na sua experiência, no que você viveu? E como é que você vê a perspectiva para o profissional da gestão da informação? Tá. Assim, na minha opinião, isso também vai parecer clichê demais, mas é porque pelo que eu contei, acho que vocês entendem, né? Hoje a gente fala que a faculdade a gente tem que fazer formar para ter o diploma, que é isso que talvez vai te dar uma carreira e etc. Mas se eu falar quantas vezes de fato eu precisei do meu diploma, é zero. O que eu precisei foi do que eu construí durante a minha trajetória até chegar no diploma, né? E fica nítido que certamente não teria dado certo, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Que tem muito que eu percorrer ainda, mas graças a Deus a gente está crescendo bastante. Hoje a empresa são 32 pessoas, então tem ganhado o seu espaço dentro do varejo farmacêutico. Mas se eu não tivesse feito uma apoio consultoria, se eu não tivesse, de repente, conquistado o respeito e o carinho do professor André Menck, se ele não tivesse lembrado de mim quando ele estava lá em Goiânia, alguém ter virado assim, putz, preciso de uma pessoa aqui para ajudar a gente a construir um CD. Se eu não tivesse saído de lá para atender o telefone, talvez nada disso teria acontecido. Ou teria, mas de uma forma mais difícil, de uma forma mais demorada, coisa nesse sentido, né? Então, o que eu queria deixar, professor, é que assim, às vezes a gente não enxerga o porquê que a gente tem que fazer aquilo, né? Mas se é a coisa certa e mesmo que você não saiba o resultado que aquilo vai te dar, faça. Se arrependa daquilo que você fez, não daquilo que você não fez, né? Então, para quem está na faculdade, aproveita aquilo ali, porque para quem fala que não abre portas posteriores, é mentira. Porque abre pra caramba. Professor Zé Eduardo, a gente conversa até hoje, vários negócios juntos, indicações de pessoas que estão na minha empresa. Foi por pessoas aqui de dentro da UFO, os professores indicam os alunos, os melhores alunos, né? Falam assim, esse aluno aqui é bom. Cara, a gente nem faz entrevista. A hora que chega uma indicação de um professor, fala assim, esse aluno aqui está se destacando aqui na GI, se tiver uma oportunidade, vem para cá. Cara, e funciona super bem. Então, assim, não faça só por fazer, né? Aquele acordar, e já que você tem que estar aqui para fazer mesmo, faça de corpo e alma, aproveita, faça um IC, faça uma monitoria, porque isso vai abrir portas. Você não pode enxergar isso agora, mas depois de fato abre, né? Quando não era nosso pai que falava isso, nosso professor era papo chato, né? Mas é real, cara. E funciona mesmo, sabe? Então, aproveitem. A empresa Júnior, né? Acho que a apoio deve estar firme e forte ainda. Sim. A empresa Júnior ajudou bastante. Eu amo a consultoria, eu aprendi a gostar de consultoria por causa da empresa Júnior. Então, a empresa Júnior me deu uma vibe que quando eu chegava aqui de camisetinha social, tal, de sapatinho, te dava aquela vibe legal, eles vão querer esse né, corte. cara? Nossa, era muito legal. E te leva a sua vibe lá pra cima, sabe? E é autoconfiança, cara. A hora que você tá lá, você apresenta um projeto, você vende um projeto. Na época a gente vendia um projeto de 3 mil, 2 mil. Hoje eu vendo um projeto de 300 mil. Então olha o avanço que teve, né? E foi graças a lá que eu consegui chegar aqui, né? Então aproveitem, façam, curtam, façam festa, bebam, façam o que tem que fazer. Mas também aproveitem essa parte de negócios, porque vai abrir portas, tá? E a GI em si, professor, hoje nós estamos num momento, sempre esteve, mas o pessoal agora está de olhos abertos, né? Que em relação às informações entregam, a informação do passado escreve um pouquinho sobre o futuro, né? Que a gente chama de análise preditiva. Então, tá na crista da onda isso para vários, não só varejo em si, mas o e-commerce que chegou muito forte, marketplace e compra na internet. Compra na internet gera muito mais volume de informação do que a compra física. Porque compra física, por exemplo, até hoje é muito difícil mensurar quantos clientes entraram, para você saber quantos clientes você converteu. No e-commerce você consegue fazer isso. Você consegue ainda pegar as informações, dependendo do cookie que colocou lá, você ainda pega a informação daquele cara para ele virar um lead. Então isso é tão rico, mas tão rico. E quem que fazia isso antes de ter um profissional especializado nisso? Chama um engenheiro, chama um administrador, chama alguém para fazer isso, mas não é a vibe. A GI hoje entrega um conjunto de informações, e mais uma vez, não é puxando saco, mas ele te entrega uma visão multidisciplinar, onde te permite, mesmo que você não domine a estatística, mesmo que você não domine a administração, você consegue pegar e conectar as pontas, sabe? Então, acho que essa que é a sacada da GI.
É a gente saber conectar as pontas. Para que eu vou usar essa informação, aonde ela vai ser útil? Não precisa nem eu que vou fazer isso, mas eu já sei conectar essas pontas, chamo um programador para fazer isso, chamo um cara de negócios para vender isso, mas eu conecto essas duas pontas. E funciona, porque não tem profissional capacitado para isso hoje. Você pega os melhores programadores, eles têm dificuldade de entender uma parte comercial, porque não é o foco dele, tá tudo certo, cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua facilidade, tá tudo bem. Você pega o cara de comercial, ele vai saber fazer um script, pentear o cabelo bonitinho e encantar a pessoa, e tá tudo bem, é isso que ele tem que fazer mesmo. Aí conectar essas duas pessoas e criar a solução, eu acho que tá sacado, e conseguir falar a língua das duas. Para você conseguir conectar eles. E a gente faz isso até hoje, cara. Hoje a gente tem as reuniões do time comercial, de time de expansão, de time de TI, do time de BI. Então são várias reuniões da semana e a gente tá lá entre todos os times pra gente conseguir intermediar e fazer isso acontecer. E outra coisa importante, nós somos em 32 pessoas, todas home office, tá? Tem funcionário que tá comigo há 2 anos que eu nunca vi. Olha aí. Olha que legal. Eu tenho um colaborador do Belém do Pará. Sim. Eu tenho um colaborador de São Paulo. Nós temos visto isso muito aqui. É 100% tem um home. episódio aí da Landix, que é dessa série do Uber Hub, foi o segundo, né? E a Landix optou hoje tudo remoto. Né? E pra gente funciona. E eu acho que isso é muito bom, porque... Eu não gosto da palavra acho, eu sempre falo. Eu penso que isso é muito bom e tenho dito isso há um tempo para os estudantes no nosso curso de gestão da informação, que eles são profissionais do mundo. Mas é mesmo. Então, você está fazendo GI aqui hoje conosco, ainda é o único curso do Brasil com essa característica para você trabalhar no mundo inteiro. E você pode continuar, se gostou daqui, igual você foi e voltou, pode ficar daqui trabalhando com qualquer lugar do mundo. Hoje nós temos um colaborador que está com a gente, é o nosso braço direito ali em BI, que formou em GI. Ele trabalha numa empresa grande e ele está dentro de projetos internacionais. Então, ele é responsável por toda a parte de análise ali, se eu não me engano, a empresa é NTT, e ele toma conta ali de projetos internacionais e ganha super bem. E ainda faz part-time com a gente também, ganha bem. Então, tem mercado demais. Se esse cara quiser virar programador, ele vira. Se ele quiser virar um comercial, porque eu fui muito mais para a parte comercial do que qualquer outro, vira. Se você quiser ir para a parte estatística, você vai. Então, assim, ele te abre as portas para você escolher aonde você quer se especializar. E isso é legal, porque quando você está ali com 18 anos, às vezes você não sabe exatamente para qual caminho você quer ir. Igual quando eu fui para computação, eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. A GI, ela já te abre mais caminhos para quando você estiver um pouquinho mais maduro, você escolher qual deles você quer se especializar e ali você vai focando a partir de então. Perfeito. Senhoras e senhores, entrevistamos hoje aqui nos estúdios da TVU o grande Davi, que falou pra gente não apenas sobre a sua vida pessoal, mas sua vida profissional, sobre o mundo farma, sobre venda. Se você captou algum insight aí, não deixe de compartilhar esse episódio. Professor, gostou de hoje do nosso episódio? Davi faz jus ao nome. É verdade. Derrubou o gigante. É verdade. Então, e vai derrubar muitos ainda, né, Davi? Se Deus quiser. Agora tem muito chão. Começando. Pessoal, se você gostou do episódio, não deixe de curtir esse episódio. Obviamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho lá, porque o Instagram, o YouTube, você sabe, né? Precisa de um sininho lá para agitar você. E, obviamente, não deixe de seguir os nossos próximos episódios que a gente vai ter aqui. Inclusive, no nosso próximo episódio... É segredo. Valeu, Davi, pela presença. Fiquei curioso. Pô, eu também fiquei curioso. Valeu pela presença, obrigado, valeu e tchau.